Glória ao nome santo de Jesus, glórias ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, bendito seja o seu santo nome. Meus irmãos, nós vamos meditar aqui agora na poderosa palavra de Deus, lá no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, a respeito do nosso Senhor Jesus, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 14, o título é O poder de Jesus sobre os demônios e doenças. Eu quero pedir para você compartilhar esse áudio que está sendo gravado e vai chegar aí no seu WhatsApp. Manda adiante em outros grupos, para outras pessoas, para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoado. E quem está assistindo e acompanhando a TV Liberdade FM, manda o link da TV para que outras pessoas possam assistir. E quem está acompanhando pelo YouTube, compartilha também o link para que mais pessoas possam assistir. Já aproveita para se inscrever no canal, deixa lá um comentário, né? Coloca lá, amém, glória a Deus pela palavra, Deus abençoe, pastor, por essa programação. Coloca o seu comentário, dá um like nessa programação e nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas, amém? Então vamos meditar na poderosa palavra de Deus nesse momento. Glória ao nosso bom Deus. Vamos meditar na palavra? O texto sagrado diz o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, eu estou lendo Mateus 8, a partir do versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Veja só, quem foi que Jesus curou? A sogra de quem? De Pedro. Ah, pastor, então quer dizer que Pedro era casado, é? Pedro teve mulher. Quem tem sogra é o quê, gente? Então, tem gente que lê a Bíblia, parece que ela não está interpretando as coisas, né? Tem gente que quando vai ler a Bíblia, ela não entende o texto, o que está sendo dito. E por isso que tem muitas pessoas que acabam se perdendo e seguindo até falsas religiões. Mas eu não estou aqui para falar disso. Eu só quero alertar você, porque eu já vi pessoas, por exemplo, que defendem com unhas e dentes que Maria, que foi quem concebeu Jesus, não teve outros filhos. E por que eu estou tocando nesse ponto? Só estou falando de interpretação da Bíblia mesmo, de texto. A pessoa lê um texto e não entende. E a própria Bíblia diz que Jesus estava pregando no meio de uma multidão e Maria e os irmãos de Jesus, quer dizer, os outros filhos de Maria que ela teve com José, depois que ela teve Jesus, depois que Jesus nasceu, porque quando Jesus nasceu, ela era virgem, separada, uma mulher que Deus escolheu. E depois disso, ela teve a sua vida comum com José e teve outros filhos. E os próprios irmãos de Jesus estavam ali, chamando ele lá fora. E as pessoas disseram, ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Aí Jesus pergunta assim, ó, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Desse jeito Jesus fala. Parece até que Jesus está sendo ignorante, né? Com as pessoas ali, ou com a mãe dele, com os irmãos dele. Não. Jesus diz assim, ó, minha mãe e os meus irmãos. Isso está escrito na Bíblia. Pega a Bíblia lá e lê. Você que é religioso demais e cego, a religiosidade está te cegando, tá? E não adianta ficar zangado comigo não, você que está sendo ignorante e acha que eu que sou ignorante, você que não está lendo direito as coisas, não está interpretando a Bíblia direito. E o texto está lá, Jesus disse isso. Se Jesus estivesse aqui hoje, você ia chamar Jesus de ignorante, você ia ficar com raiva de Jesus, você que é religioso,
tá? Provavelmente você seria uma das pessoas que teria raiva de Jesus, ao invés de amá-lo, ao invés de entender o que Jesus estava dizendo. Jesus disse assim, ó, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó, que estão aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus. Eu estou anunciando aqui a palavra de Deus. Eles podiam muito bem estar aqui no meio de vocês. Lá, Maria e os outros lá, ó, os filhos dela, podiam muito bem estar aqui ouvindo a palavra de Deus e crendo e recebendo e aceitando que eu sou filho de Deus. É claro que Jesus não disse dessa forma, isso aqui é uma interpretação minha. Mas foi o que Jesus disse. Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui, ó, ouvindo a palavra. Porque quem estava ali ouvindo Jesus Cristo, estava olhando para ele como filho de Deus e crendo na sua palavra. E Maria que estava lá fora com os irmãos, dizendo, chama ele aí, pede para ele parar com essa reunião aí, pede para ele parar um pouco aí e vir falar comigo aqui, como se fosse mais importante para Jesus ir lá conversar com Maria, com os irmãos, porque era da família, do que estar ali fazendo a obra de Deus. Essa era o entendimento, essa era a visão. Mas para Jesus, o mais importante era estar ali, pregando a palavra, cumprindo a missão do seu Pai, que o enviou a esta terra. Tudo bem, que ele nasceu do ventre de Maria. Foi assim que Deus quis. Era dessa forma que ele teria que vir. E ela foi honrada como bem-aventurada, mãe do Salvador. Mas não era para ela interferir nas coisas do Pai, quando Jesus estivesse fazendo a obra. Inclusive, quando ele ainda era pequeno, criança, Jesus quando era um menino ainda, que eles estavam lá nas caravanas, indo para Jerusalém participar das festividades. Quando eles voltaram, que era muita gente, eram muitas pessoas, né, vários grupos de pessoas, quando eles voltaram, eles nem perceberam que Jesus estava no meio deles e saíram. E depois de uma longa caminhada, é que eles perceberam que Jesus não estava com eles. E começaram a perguntar um para o outro, cadê Jesus, cadê Jesus? E aí tiveram que voltar. Quando eles chegam lá em Jerusalém, aonde é que Jesus estava? Menino ainda, no meio dos doutores. E quando Maria chega lá e fala com ele, sabe qual é a resposta de Jesus? Ela diz assim, tu não sabia? Eu acho que foi Maria que falou ou foi José. Agora essa parte aí eu não estou me lembrando bem. Um dos dois falaram, um dos pais. Tu não sabia que nós estávamos preocupados contigo? Eu acho que José falou, eu e tua mãe estava preocupado com você. E você aqui, aí ele diz assim, e você não sabia que eu devia estar ocupado com as coisas do meu pai? E vocês não sabiam que eu deveria estar ocupado com as coisas do meu Pai? Jesus estava lá no meio dos doutores, falando de coisas grandiosas, falando da lei, falando das profecias, falando das grandezas de Deus, no meio de doutores. Ele era um menino ainda. E aí ele disse para Maria e para José, vocês ainda não entenderam, vocês não estão percebendo que eu vim com uma missão e eu tenho que fazer as coisas do meu Pai, a obra do meu Pai? Por que essa preocupação toda? Mas Jesus obedeceu e foi com eles. Mas Jesus já deixou bem claro o posicionamento dele, mesmo quando ele era criança, apesar de Maria e José serem pais deles, mas Jesus tinha um propósito muito maior do que simplesmente ser filho de José e de Maria. É isso que muito religioso não entende, não aceita. E a obra de Deus, ela está acima. Ela é muito maior, meus irmãos. Você nem consegue imaginar, se você não entende ainda, do que qualquer religião. A obra de Deus. Quando eu uso essa palavra religião, tem gente que fica confuso, dá um nó na cabeça. Por quê? Porque para Deus a religião pura e verdadeira é acudir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. É essa. Essa é a religião verdadeira para com Deus, o Pai. Então nós, como igrejas e denominações, que eu não quero entrar nesse ponto, devemos nos alinhar com esse propósito. Senão a gente se perde. É o que eu estou falando. Muita gente acaba se perdendo. Então, vamos continuar aqui. Pedro era casado, sim. Olha a sogra dele. Jesus curou a sogra de Pedro. Mas vamos para o ponto que interessa a mensagem aqui, né? Por que Jesus curou a sogra de Pedro? Ora, por quê? Veja os outros textos aqui, ó. Versículo 16. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Olha só. E ele expulsou os espíritos com uma palavra
e curou todos os doentes. Então, por que Jesus curava os doentes? Porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Ele veio cumprir a palavra, as escrituras, o que o profeta ou os profetas já tinham falado sobre ele. E aí o versículo 17 complementa dizendo: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ontem eu preguei e falei sobre a visão que Isaías teve sobre o Cristo, como que ele viria em simplicidade e humildade. E agora, Isaías também, lá no passado, estava tendo a visão do Cristo, do que ele faria. Obras maravilhosas, que ele curaria os enfermos, que ele expulsaria os demônios, que ele acudiria, socorreria os necessitados. O profeta Isaías falou que ele faria tudo isso. Aí vem Jesus e cumpre exatamente o que o profeta falou. Por que Jesus cumpriu exatamente o que o profeta falou? Porque o profeta falou pelo Espírito de Deus. E o mesmo Espírito que falou na boca do profeta Isaías estava sobre o Cristo, Filho de Deus. Então era necessário que ele fizesse exatamente aquilo que o Espírito falou na boca do profeta. Não era o profeta que estava falando da cabeça dele, da imaginação dele. Ele falou pelo Espírito. O Espírito disse que o Cristo viria e faria essas coisas. Então, aonde Jesus passava, que tinha um doente, ele curava. Curou a sogra de Pedro, expulsou os demônios com uma palavra. Os enfermos que eram trazidos ali, os doentes, ele curou todos. Não tinha doença que ele não curava. Não tinha nenhum mal, nenhum problema que ele não pudesse resolver. Ele veio para cumprir o que Isaías falou. O que foi que Isaías falou? Isaías disse, no versículo aqui, 17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então, meu irmão, se tem algo maravilhoso que Deus faz em favor dos necessitados, é curá-los, é libertá-los, é socorrê-los. Se tem algo que Jesus faz em favor de todos aqueles que se achegam a Ele, com as suas doenças, com os seus problemas, é curá-los, é aliviá-los. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11, no versículo 28, ele fala isso. Tragam suas cargas pesadas, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Está aqui, ó, Mateus 11, 28. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quer dizer, eu quero aliviar vocês. É o prazer dele. É o prazer de Deus ver todos aqueles que se achegam a ele aliviados, libertos e curados. Sabe, não é sobrecarregado, cansado, como o mundo quer que a gente viva, sobrecarregado. Tá? Quem vive sem a esperança em Deus, quem vive sem o prazer de servir a Cristo Jesus, quem nunca experimentou o que é levar, né, tomar sobre si o jugo, né, de Cristo e o fardo dele que é leve, não sabe o que é viver uma vida verdadeira. Vive sobrecarregado, vive com a imposição desse mundo, vive debaixo de jugo, de injustiça, de maldade, de mentira, de engano, de inveja. Tem pessoas que não conseguem sequer acreditar que exista um mundo onde pessoas possam ter paz de verdade, amar e respeitar umas às outras verdadeiramente, com sinceridade. Elas não conseguem, porque o jugo que elas carregam, a vida que elas levam, a forma de pensar e de viver que elas têm é só de engano, de mentira, de maldade. Ela acha o seguinte, que inclusive para ela vencer, para ela se sobressair, para ela se dar bem nessa vida, ela tem que ser mais esperta do que os outros, ou seja, fazer muito mais, ser muito mais mal do que os outros, digamos assim. Senão ela não consegue sobreviver ou viver nesse mundo, quando na verdade a vida verdadeira não está nisso. A vida verdadeira está em conhecer a Cristo e a viver para Ele. E a viver debaixo, né, do seu poder, do reino de justiça, de amor de Deus.
Agora, é claro que esse reino de justiça, de amor, ele é baseado em humildade. E aí é o que muita gente não está disposta a viver, em humildade. É o que muita gente não quer fazer, sabe? Abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua soberba, da sua avareza, sabe? Do poder, do status que tem. Ela se apoia nisso. Então, o reino de Deus, de justiça, de amor e de paz verdadeira e de gozo, está baseado na humildade, na simplicidade. Então, todo aquele que vive para Cristo e vive em Cristo, ele precisa viver como Cristo viveu, que veio em humildade e simplicidade, como eu falei ontem. O profeta olhou e pelo Espírito ele viu Cristo em simplicidade e humildade. Não foi assim que Cristo veio a essa terra? Não, ele nasceu numa manjedoura? Ele não vivia no meio das pessoas simples? O profeta não falou que ele não tinha aparência nem formosura, que olhavam para ele e desprezavam a ele, porque não tinha beleza alguma que nos agradasse, não era assim? O texto? Era. Mas lá no meio das pessoas simples, lá no meio dos cansados e dos abatidos, lá no meio dos enfermos e doentes e atormentados por espíritos imundos, ali estava o Cristo, curando, libertando, salvando e restaurando aquelas vidas. Ali estava a glória de Deus. A glória de Deus sobre o seu filho não estava em dinheiro, em poder. A glória de Cristo sobre a glória de Deus sobre o Cristo não estava em nenhuma pompa, né? Sabe? Em glamour, não é assim? Não. Jesus estava ali, sabe? Em humildade, em simplicidade, mas era ali que se manifestava a glória de Deus. E a glória de Deus era Cristo curando, libertando, salvando, ressuscitando os mortos e ministrando a sua palavra de salvação, a ponto que até as pessoas de maiores autoridades chegavam a olhar para Cristo, dar atenção à sua mensagem, e aí eles desciam para falar com Cristo. E quando alguns chegavam para ele, muitas das vezes não queriam se humilhar, ou não queriam deixar o que tinha, como aquele jovem rico que chegou para Jesus, e quando Jesus falou que ele tinha que vender, faltava uma coisa só para ele herdar a vida eterna. E já que ele tinha dito para Jesus que conhecia todos os mandamentos, que já observava desde criança, aí Jesus falou, pronto, falta uma coisa para você. Você quer a vida eterna, né? Porque ele falou, eu quero a vida eterna. O que eu faço, mestre, para herdar a vida eterna? Ele disse, vende tudo que tu tens e dá para os pobres. E depois você vem e me segue e você terá a vida eterna. E aí, meus irmãos, o que acontece? Ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu abrir mão. Ele não conseguiu se desapegar das riquezas materiais, dos bens que ele tinha, que eram muitos. E ele seguiu a sua vida, mas não conseguiu seguir a Cristo Jesus. Então, Jesus veio em simplicidade e humildade. E ele está convidando a todos nós também. E ele aliviou os enfermos, expulsou os demônios, curou as enfermidades, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E foi isso que o Espírito falou na boca do profeta Isaías, que ele viria e ele tomaria sobre si as nossas enfermidades e levaria sobre si as nossas doenças. Então nós podemos crer que se nós nos achegarmos a Cristo, nós podemos crer que se nós que somos simples, sabe? Nós que não temos nada, somos simples, pequenos, né? E jamais poderíamos chegar para Cristo ou querer barganhar alguma coisa com Ele, porque reconhecemos o seu poder, a sua grandeza, e nós nos achegarmos para Ele em simplicidade, Ele nos acolherá e Ele nos sarará, nos curará de toda enfermidade, de todo mal, e vai libertar a nossa vida e nos salvar. Glória a Deus! Então é isso, meus irmãos. Aí está a palavra, a mensagem de Deus ao seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Você que ouviu essa mensagem gravada no WhatsApp, compartilha, manda adiante, para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoado em nome de Jesus. E quem está aqui na Rádio Liberdade, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanhou até aqui. E todos os dias, das 3 às 4 horas da tarde, nós estaremos aqui orando e ministrando a poderosa palavra de Deus. Quem nos acompanhou pela TV Liberdade e o site tvliberdadehd.com.br, muito obrigado pela audiência
Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Quem está no YouTube, compartilha aí, se inscreve no canal e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permite. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estamos no ar, estamos ao vivo com a programação Viva em Cristo e você nos acompanha aqui na Rádio Liberdade FM e também nos acompanha na TV Liberdade 23.1, canal em HD, canal Cultura. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos também ao vivo pelo site da TV Liberdade, tvliberdade.com.br. Eu quero agradecer a Deus, todos os ouvintes que acompanham essa programação. Aqui é o pastor Miqueias, de Bom Jesus das Selvas, e eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Você que nos ouve aqui na sede do município, você que está na zona rural, você que está em outra cidade, começou a programação A Hora da Oração. Todos os dias, às 3 horas da tarde, nós vamos orar. Porque não tem arma mais poderosa para um cristão. Não tem nada que seja mais poderoso para um cristão, um servo, uma serva de Deus, do que a oração. A oração e a palavra de Deus, que nós vamos meditar daqui a pouco. Mas agora nós vamos orar. Todos os dias nesse horário, eu quero convidar você, eu quero convocar você, meu irmão cristão, servo, serva de Deus, que tem tempo, você que pode dispor desse horário na sua casa para dobrar os seus joelhos comigo. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no estúdio aqui da TV Liberdade, da Rádio Liberdade, e eu vou clamar a Deus, vou orar. Quero derramar a minha alma aqui na presença de Deus, me esvaziar na presença de Deus. E você que tem a oportunidade, a liberdade de fazer isso na sua casa, eu tenho certeza que se você tirar esse tempo de oração na sua casa, você vai experimentar um mover, um envolver do Espírito Santo na tua vida de forma extraordinária. Deus vai fazer em nossas vidas esses dias, através dessa campanha, dessa programação, coisas extraordinárias. Deus vai transformar, Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai libertar, abrir portas, quebrar cadeias, Deus vai trazer salvação. Ele vai fazer coisas maravilhosas que eu e você nem sequer conseguimos imaginar que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer na nossa vida para a honra e glória do nome dEle. Nós somos limitados, a gente pensa uma coisa, Deus faz algo maior. E a palavra de Deus diz isso, que Deus faz, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos orar aqui agora, nós vamos clamar a Deus. Começamos a programação, o momento da oração. A oração das 3 horas da tarde. E Deus vai fazer coisas maravilhosas nesse momento. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui e você que tem a sua liberdade vai fazer a mesma coisa. Quem não pode, está no trabalho, está no carro, está na correria, não pode dobrar os seus joelhos, mas o seu pensamento, a sua fé vai estar elevada a Deus. E você vai apresentar a Deus a sua vida, os seus propósitos. Com certeza o Espírito Santo vai te conduzir na oração e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos dobrar os nossos joelhos. Glória ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça sobre as nossas vidas. Quem sou eu? Quem somos nós, ó Deus, para estar na tua presença, diante de ti? Mas aqui estamos, Senhor,
porque cremos que o Senhor nos escolheu, nos aceitou pelo teu Filho Jesus Cristo. Quando o Senhor o entregou por nós, quando ele foi humilhado, moído pelas nossas iniquidades, quando ele veio em carne e sofreu e recebeu sobre si o castigo que nos traz essa paz, a paz que nós temos de chegar até o Senhor, adentrar a presença do Santo dos Santos. O que no passado apenas o sacerdote poderia se achegar por meio de sacrifícios de animais, por meio do derramamento de sangue, hoje, por meio de Cristo, nós temos acesso à tua presença. Ele sofreu no nosso lugar, ele foi moído por nós, humilhado, maltratado. Ele morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos nos achegar a ti. O Filho de Deus, que deixou a sua glória, que estava à direita do Todo-Poderoso, se fez qual um homem mortal, qual a mim e a você, meu irmão, que ouve essa programação. Se fez carne. E hoje eu e você em carne podemos acessar a presença do Todo-Poderoso, porque Ele é o acesso à presença de Deus, porque Ele é o sacrifício vivo, Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado da humanidade. E quando nós olhamos para Cristo e cremos nele, os nossos pecados são perdoados, as nossas falhas, a iniquidade que estava sobre nós, ela foi levada por ele, foi colocada sobre ele as nossas iniquidades, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Em Cristo somos santificados, em Cristo os nossos pecados são perdoados, e por isso nós podemos olhar e ver a Deus pela fé. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua presença nesse momento. Obrigado, Senhor, porque através dessa programação, todos nós juntos agora podemos ter acesso à tua presença. Estamos diante de ti, diante do teu trono, e com essa fé, com essa certeza, e pela glória do Espírito de Deus que está sobre nós, nós podemos ver. É como se os nossos olhos estivessem abertos, nós estamos vendo o trono do Todo-Poderoso. Mesmo aqui em carne, mas pelo Espírito de Deus nós podemos ver o Senhor. Pelo Espírito de Deus nós podemos ver o Cristo, o nosso Redentor, assentado à direita do Todo-Poderoso. Sim, pois Estevão viu. Estevão, quando foi apedrejado, antes de sofrer a morte, ele levantou os olhos e disse: eu estou vendo a glória de Deus, e eu estou vendo o Filho de Deus assentado à direita dele. E pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ver, nós podemos nos achegar, nós temos essa fé, essa confiança. Estamos diante do Cordeiro de Deus. E aqui, Senhor, eu te suplico, meu Pai, tenha misericórdia de nós, pecadores. Olha para nós, Senhor, que somos falhos. E com a tua bondade, com o teu amor, Senhor, toca em nossas vidas. Toca, Senhor, porque basta um toque das tuas mãos para sermos curados e sarados.
Como diz a tua palavra, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. Toca, Senhor, eu suplico a Ti agora, e que essa programação, ó Deus, seja um instrumento, Senhor, venha usar a minha vida e alcançar e tocar vidas que estão do outro lado agora. Toque em minha vida, Senhor, a começar pela minha vida, minha casa, minha família, e todos os lares e todas as famílias de Bom Jesus das Selvas sejam tocadas e sejam alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. E aqueles que nos acompanham em outras localidades pela internet estão orando. Nesse momento, Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, as nossas causas, as nossas angústias, as nossas aflições, meu Pai, porque são tantas e somos falhos. O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E eu quero te pedir, Senhor, nos livra das nossas aflições, nos livra, Senhor, nos socorre. E aquele que está abatido, amargurado no fundo do poço emocional, espiritual, aquele, Senhor, que precisa se reerguer, se levantar, aquele que precisa ter a sua vida transformada, sarada, curada, Pai, estende a tua mão poderosa e sara, cura, liberta. E aquele, ó Deus, que precisa nesse momento que o Teu Espírito Santo venha convencê-lo dos seus pecados, para que haja arrependimento. E uma vez que essa pessoa viesse a arrepender dos seus pecados, seja purificada, seja limpa, seja renovada. Oh Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, esta obra é Tua, essa programação é Tua, Senhor. Eu sou apenas um instrumento, usa como Tu queres usar, faz a Tua obra maravilhosa, glorifica o Teu nome através dessa programação, liberta, salva, restaura, renova os Teus servos e servas que estão ouvindo essa programação e que talvez estavam amarguradas, tristes, desanimadas, como eu já estive, Senhor, muitas vezes precisando de uma palavra, precisando de forças, de oração, e o Senhor me levantou, e o Senhor me ergueu. Eu tenho certeza, eu creio que o Senhor está usando esta programação, a minha vida nesse horário, para levantar, para reavivar, para erguer essa pessoa que está do outro lado. Oh Deus Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor. Eu suplico ao Senhor, médico dos médicos, Senhor dos senhores, está nas Tuas mãos cada vida, Pai, cada vida preciosa, a minha vida, como eu estou aqui agora em Tuas mãos, que cada vida preciosa que acompanha essa oração esteja em Tuas mãos. Que coisas maravilhosas aconteçam em nossas vidas. Que as nossas tardes, nesse horário, seja de mudança, de transformação, de milagres. Em nome de Jesus, meu Pai. Que haja uma mudança em nossas vidas. Que nós possamos ter a nossa vida mudada e transformada e sejamos abençoados. Que as nossas tardes sejam abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Eu apresento cada vida em Tuas mãos e eu Te glorifico, Te agradeço por tudo. Obrigado, Pai. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você crê, meu irmão, diga amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que oração abençoada. Como é bom orar, né, meus irmãos? Eu sei que você tem
que ter o seu momento de oração particular, mas esse momento é um momento de oração coletiva. Eu e você precisamos ter nosso momento com Deus, aquele momento que é só você e Deus. Mas é bom a gente estar aqui também, porque tem muita gente que não tem forças para orar, está desanimada, e é através de uma programação como essa que ela vai se animar, se fortalecer, que vai avivar, vai despertar, vai acender a chama do Espírito de Deus sobre a vida dessa pessoa que está fraca, está abatida. Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas maravilhosas e Ele vai fazer muito mais através dessa programação, em nome de Jesus. E eu quero aqui dizer que todas as terças-feiras nós fazemos um jejum pela manhã até o meio-dia, ficamos o dia em consagração e à noite nós temos culto lá na Nova Bom Jesus, que é um novo endereço onde nós estamos localizados. E eu quero aproveitar esse momento para convidar você, morador da Nova Bom Jesus, não só de da Nova Bom Jesus, você que mora em Bom Jesus das Selvas, mas de forma especial aos moradores ali onde nós estamos localizados, na rua Angelim, esquina com a rua Chapadinha, ali perto da APAI, próximo do Colégio Militar. Nós estamos nesse ponto, na esquina ali, e vamos aguardar você às 7 horas da noite para um culto de louvor e adoração a Deus, e nós vamos clamar. Com certeza Deus vai fazer milagres, maravilhas, coisas extraordinárias vão se manifestar na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e nós vamos estar ali hoje à noite às 7 horas. Você é o nosso convidado todo especial. Amém? Agradeço a Deus pela audiência aqui da Rádio Liberdade e quem está na TV Liberdade FM 23.1 aqui dentro de Bom Jesus das Selvas, canal Cultura. Temos também o site da Rádio Liberdade. Então, você que deseja assistir essa programação, pastor, eu tenho aqui uma TV, mas não está pegando. Então, você pode abrir no celular o site. É só você digitar aí no Google TV Liberdade FM, TV Liberdade HD. Coloca tudo junto. TV Liberdade HD.com.br. Digita no Google, já vai abrir no teu celular o site da TV Liberdade e você vai assistir essa programação. Glória a Deus por isso. Essa programação também está sendo gravada e ela vai para o YouTube. E depois nós vamos colocar lá no canal da Rádio Liberdade FM Bom Jesus das Selvas. Amém? Nós vamos entrar para um bloco comercial agora e daqui a pouco eu volto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado, telespectadores da TV Liberdade e ouvintes da Rádio Liberdade 96.1. É já que a gente volta. Quando eu voltar, nós vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Não saia daí.